Ninguém precisa ver seu link. Ninguém precisa ver o que você está fazendo. Grosso modo, ninguém precisa nem se importar. Sendo bem sincero, assim, vamos pensar do lado, vamos inverter a lógica e vamos pensar do lado da pessoa que está lendo o que a gente está fazendo. Né? Quando a gente produz conteúdo, a gente está pedindo para a pessoa o que ela tem de mais importante na vida dela, que é o tempo. E tempo eu não compro no mercado. Eu não vou no açougue e peço meia hora. Né? Eu não vou no mercado e peço 2 horas a mais de vida. Meu tempo é meu tempo. E o nosso tempo, a gente concorre com o tempo que a gente dedica, sei lá, quem tem filho para os filhos, é o tempo que a gente dedica para o transporte, é o tempo que a gente dedica dormindo. Né? O tempo das pessoas não é limitado, não é ilimitado. Então o que a gente tem que pensar? Qual que é o impacto das coisas que a gente faz? Então quando eu comecei perguntando para vocês se a gente ainda aprende ou por que a gente ainda continua fazendo as coisas, pensando que a coisa mais importante é começar, é apurar e publicar, isso hoje, que durante muito tempo foram só os pilares da profissão, hoje isso é o básico. Né? Conseguir apurar uma história e contar essa história é o básico que a gente tem que fazer. Né? E pensar que isso, durante muito tempo, você demorava 4 anos para estudar esses 2 básicos. Né? Você demorava 4 anos para entender. Tudo bem, é um básico difícil. Né? Porque eu fico sempre surpreso com a facilidade em que as pessoas ainda têm de transformar histórias incríveis em assuntos tediosos. Assim, isso é uma vocês não entendem muito bem como. Não, é uma coisa que às vezes está numa forma. Né? Quando eu trabalhava na Folha, foi o tema de uma coluna do Ombudsman no dia. Que era uma história muito sensacional. Tudo bem, era um assunto lateral, não ia mudar o mundo, mas era uma história muito inspiradora. Era um menino fantasiado de Homem-Aranha no interior de Santa Catarina que salvou uma criança das chamas dentro de uma casa. Eu lembro disso. Uma baita história. Várias pessoas lembram dessa história. O menino viu que a casa estava pegando fogo. Menino de 5 anos. Ele foi lá, se vestiu de homem, entrou escondido, se vestiu de Homem-Aranha e foi salvar um bebê. É uma puta história. A gente não precisa questionar que essa é uma baita história, né? Meninos vestidos de Homem-Aranha salvam outro bebê, é uma baita história. Que merecia um puta texto, merecia um baita tratamento. Foram 3 colunas de texto na última página de Cotidiano, conta da forma mais burocrática possível. Mas acontece, né? As pessoas no jornal, durante algum tempo, olhavam para aquilo, em vez de pensar na história e na melhor forma de contar na história, elas falavam, quantos centímetros eu dou para isso? Eu não me preocupava no impacto das coisas, eu me preocupava quanto espaço ela tinha que ter numa folha de jornal. Essa era a preocupação. Só que essa é uma preocupação que funcionava numa época em que a atenção das pessoas estava garantida. A pessoa comprou a folha, ela recebia um pacote de 200 textos. Hoje, se alguém acessa o torcedores, ela não recebe automaticamente um pacote de 200 links que ela vai ter que levar para a casa dela. É link por link, e cada link é uma homepage, porque às vezes é o único contato que a pessoa vai ter com a nossa marca. Certo? Pode ser que a pessoa, e se ela não gostar, ela nunca mais volta para esse negócio. Então vamos pensar no seguinte. Hoje, quando a gente olha para uma história, quando a gente começa uma história, as coisas que a gente tem que pensar, durante o processo de apuração, o que a gente tem que pensar? Qual que é a melhor forma de contar essa história? Para ter impacto, para crescer, para ser vista, para disputar o tempo das pessoas, qual a melhor forma de contar essa história? Essa história é texto? Essa história é texto e foto? Essa história é texto, foto e vídeo? Essa história é áudio? O que é essa história? Era uma preocupação que as pessoas não tinham no passado. Né? Se eu trabalhava em jornal, toda história era texto. Se eu trabalhava em TV, toda história era vídeo. Se eu trabalhava em rádio, toda história era áudio. Quando a gente está... E eu ainda fico surpreso com quanto a gente ainda não tem esse pensamento. E não estou falando aqui, porque eu acho que aqui tem várias coisas interessantes acontecendo. Mas quando a gente olha para o mundo,
né? Com alguma frequência, se ainda você vê algumas pessoas a primeira coisa que elas pensam, isso é um texto. Sendo que às vezes é simplesmente uma baita foto. Às vezes simplesmente é um Vine. Às vezes é um trecho, é um vídeo de 30 segundos. Por exemplo, aquela história que me veio aqui na cabeça, o Marinho, quando dá aquela entrevista na série. Imagina se você tivesse que simplesmente descrever aquilo sem vídeo. Por que alguém deveria dar o tempo dela para você, para ver você descrevendo aquele vídeo, sendo que uma das coisas mais sensacionais era a expressão do Marinho naquele vídeo? Né? Então o ponto é, qual que é a melhor forma de contar essa história? Então esses começam a ser os novos básicos. Não basta apurar, saber se o Marinho joga no Ceará e que agora ele está no Cruzeiro. Não basta saber se esse cara, sabe, tentar entender mais sobre esse cara. Mas qual que é a melhor forma dessa história aparecer para todo mundo? Qual que é o melhor formato? Faz sentido? Segundo ponto. Como é que essa história vai sobreviver depois que ela estiver no ar? Né? Publiquei. Tá aí, tá no mundo. A gente se certifica. As palavras principais, para caso as pessoas procurem isso em SEO, estão garantidas? Não estou dizendo que a gente tem que escrever para pouco, mas estão garantidas? Porque às vezes a gente faz um título meio chumbrega. Né? Estão garantidas? Segundo, aquele é um bom título de redes sociais? Quando eu estava agora na Fellowship nos Estados Unidos, já tem vários publicadores em que você escolhe 4 variações de título para o mesmo texto, para a mesma reportagem. Né? Um que é mais para buscador, um que é mais para redes sociais, um que é para home. Às vezes tem um para uma rede social diferente, um para o Facebook, outro para o Twitter. Né? Porque a gente sabe que os títulos têm diferentes impactos dependendo de onde você for consumir aquilo. Certo? Se eu entro numa homepage, né, eu já estou disposto a consumir o conteúdo que você está produzindo. Então eu só preciso saber o que você está me entregando. Se eu estou no Facebook, em que eu tenho o link do Torcedores, o café da manhã de alguém aqui, e uma corrente da tua avó embaixo, esse é um título diferente para estar no Facebook, certo? Chamadas de Facebook, porque as pessoas estão lá com uma outra disposição, os títulos não podem ser simplesmente os mesmos, ou não deveriam ser os mesmos. Porque, de novo, eu estou competindo e o Facebook deixa isso muito claro. O Facebook não tem só conteúdo editorial, como a gente pensava. Quando a gente está no Facebook, aquilo para mim é um pouco um sinal da vida real. Você está competindo com um gato, você está competindo com alguém reclamando da vida, você está competindo com o selfie da gatinha. Com o selfie da gatinha, você está competindo com todo mundo, está todo mundo lá. Comida. Com comida, e se reclamar, tem mais comida. Coloca 2 fotos de comida. Eu estou competindo com tudo ao mesmo tempo. Como é que eu apareço bem nesse negócio? Né? Faz sentido. E sabendo hoje, por exemplo, não importa se a sua página tem 2 milhões de seguidores. O Facebook vai mudando porque o Facebook é outra empresa. O Facebook muda os algoritmos quando ele quiser. Né? E se você pode ter 2 milhões de pessoas na sua página e ter 1000 likes, 1000 views no texto? Não garante nada. Né? Então isso leva a gente para mais um passo. Então a gente já viu que apurar é importante, saber fazer um conteúdo decente é importantíssimo. O próximo passo é entender qual é o melhor formato para contar essa história e finalmente como eu consigo estar presente em todos os lugares onde as pessoas já estão. Faz sentido? Se as pessoas estão no Facebook, como é que eu estou lá para falar com as pessoas no Facebook? Se as pessoas estão no Twitter, se as pessoas vão me procurar pelo Google, eu preciso estar lá. Porque hoje a gente chega até as pessoas, não que as pessoas chegam até a gente. Isso também mudou.
Faz sentido? Antes eu ia lá na banca, comprava ativamente aquele negócio. Hoje, a gente chega nas pessoas porque as pessoas estão lá, assim, me oferece aí porque eu clico no que eu quiser. Mudou a relação, né? Basicamente virou aquele negócio de self-service e virou à la carte, né? Basicamente, em vez de você ir lá, em vez de você ter alguém te servir, desculpa, era à la carte e virou self-service, né? Em vez de você ter alguém lá te servir o tempo inteiro, em vez de você receber aquele negócio pronto o tempo inteiro, agora as pessoas ficam esperando para ver alguém para vir. Faz sentido? E, pô, disputar atenção nesse negócio é bastante complicado. Né? Mas é possível. Por isso que a gente está fazendo jornalismo, por isso que eu acho que essa é a melhor época da história para ser jornalista e para trabalhar com comunicação. Porque nunca foi tão fácil, tão desafiador e tão encantador chegar em tanta gente. Antigamente, pensa, uma revista chegava em 30 mil pessoas. Né? Hoje, se você tem um link, dependendo do lugar onde você trabalha, chega em 30, tem 30 mil unique views, você fala, puta, esse negócio não faz muito bem, não. Você imagina, você tem um site que não tem 1 milhão de unique visitors, você fala, caramba, 1 milhão de unique visitors, pô, não dá, né? Tem que ter pelo menos 1 milhãozinho. Né? Você tem que partir de um ponto em que, pô, quando a gente, há 15 anos, uma revista, sei lá, a Placar, se ela tivesse 100 mil assinantes, o cara tá dando pirueta no prédio da Editora Abril. É muito sério. Tem que lembrar que os 100 mil assinantes pagavam para ter aquele exemplar. Pois é, hoje mudou bastante, mas pô, você pensa também numa coisa que é rádio, que também já era de graça. Né? Cada ponto de rádio, às vezes era 200 mil pessoas. Né? Uma rádio que às vezes tinha 2 pontos, 3 pontos, 600 mil, 700 mil pessoas. Internet, a gente está sempre falando na escala de 1 milhão. Porque a gente nunca foi tão... E isso era uma questão, pô, quando eu estava na faculdade era muito sério. A gente vai conseguir um dia falar com todo mundo? E a gente está quase chegando perto desse dia. Né? A gente está quase chegando perto desse dia. Antes daqui da gente conversar, eu estava numa matéria do BuzzFeed, de algo do começo do ano, que foi o primeiro link editorial que teve 1 bilhão de acessos. 1 bilhão de page views. E ela foi vista em todos os países do mundo. Inclusive na Coreia do Norte. Né? É um link que foi para todos os lugares. Imagina quando, em que lugar, em que material jornalístico ia ser visto ia ter 1 bilhão de acessos, ia ser visto em cada lugar do planeta, em cada país do planeta. Né? Era uma realidade completamente inimaginável alguns anos atrás. Não existia. Era impossível a gente falar assim, não, eu vou produzir uma peça da CNN que vai ter 1 bilhão e vai chegar em qualquer país do mundo. Não existe. Não existe. Então, pô, só que ao mesmo tempo que você tem o prazer de 1 bilhão, como é que você segura a atenção dessas pessoas? E como é que você se diferencia? E aí tem outras 2 coisas que elas vão deixando essa discussão mais interessante, que é identidade e comunidade. Né? E comunidade de uma forma mais ampla. Por exemplo, quando a gente fala de esporte, as comunidades estão mais ou menos claras. Certo? Torcedores do Palmeiras, é uma comunidade de pessoas, não é? Elas compartilham um interesse comum, a dor e a delícia, né, de torcer para o time. As comunidades já estão mais claras. É diferente, por exemplo, quando você fala de um site de política. Quais são as comunidades no site de política? Tem gente que vota no PT, tem gente que vota no PSDB, tem gente que é apartidário, tem gente que está super radical de um lado do outro, mas essas comunidades elas são mais difíceis de ver, né? Exceto quando é muito extremo e aí é muito pequeno, essas comunidades não são muito claras. Em esporte as comunidades são muito claras. Então esse é um problema, é um bom problema para a gente, certo?
Porque a gente já parte do princípio de que comunidades existem. Só que quando a gente pensa em esporte, a gente também começa a pensar que algumas comunidades, elas têm outras comunidades dentro delas. Né? Então, por exemplo, não existe só o torcedor do Palmeiras, não existe só o torcedor do Corinthians. Né? Por exemplo, hoje tem uma coisa que é muito específica, que é o torcedor do Palmeiras fã da Arena. É uma comunidade de pessoas. É o cara que bate palma para renda. E na boa, assim, eu posso não gostar, mas existe. É um fato da natureza. Tem um monte de coisa que a gente não gosta, mas existe. Né? Essa é uma comunidade específica. Quais são os interesses dessa pessoa? Qual o tamanho dessa comunidade? Como é que eu produzo para esta comunidade dentro de uma outra comunidade maior? Né? Ou o que aconteceu recentemente. Quando parecia que era uma surpresa, mas existe há muito tempo. Corintianos de classe média alta. Né? Como é que se conversa com essas pessoas? Durante muito tempo tinha um puto estigma sobre o Corinthians. Incoerência. Como é que você conversa? Tem comunidades dentro das comunidades. Né? E às vezes conseguir identificar essas comunidades é muito importante. E também tem outras comunidades em esporte que às vezes elas não são tão óbvias, porque como a gente tem a comunidade garantida, porque a gente tem um clube, a gente deixa às vezes de ver outras comunidades que se formam não necessariamente em torno de um time. Por exemplo, torcedores malucos por TV. Não é? A gente estava conversando aqui um pouco antes do papo começar. A quantidade de gente que orienta a sua vida esportiva, não só por conta do time, mas também por conta de quem vai transmitir o jogo daquele time. Não é à toa que o Neto é um personagem importante dentro da comunidade das pessoas que gostam de esporte e se importam com TV. A gente pode falar assim, puta, mas ficar falando do Neto. O ponto é, nesse caso específico, existe um interesse de pessoas que se importam com TV. Galvão. Oi? Galvão. Com Galvão. Uma outra comunidade que está surgindo. Pessoas que gostam do seu time muito e que jogam videogame. Né? E videogame virou uma outra questão. Aí a pessoa fala, torcedor de PlayStation. Paciência, o mundo é assim. Né? Você tem como brigar com o mundo? As pessoas jogam videogame. Né? Thiago Leifert levou isso pra TV, né? Oi? O Thiago Leifert levou. O Thiago Leifert. E a principal força do Leifert foi reconhecer algo que já existia e que as pessoas faziam de conta que não existia. Né? Se você viu a quantidade de gente viciada em Football Manager, Cartola, existe um interesse das pessoas em torno daquilo. Que era uma coisa que a gente nem cobria um tempo atrás. Vou falar de videogame no Side Sport, né? Ficar falando com os caras que ficam lá no console o dia inteiro. Não. Então, quando a gente olha para a comunidade, a gente não pode olhar também só para as comunidades que são óbvias, mas para as outras comunidades que estão se formando dentro da nossa área de atuação. Né? Porque sempre que a gente começa a ter esse olhar, significa que tem um território novo e fresco para a gente entrar. E sempre que tem um território novo e fresco para a gente entrar, significa que tem trocentas oportunidades de crescimento. Tem trocentas oportunidades de coisas legais para fazer. Mas isso também tem um ponto que eu posso ter feito tudo isso, mas se eu falar exatamente igual ao Terra, né, ou ao Globo Esporte, se não tiver uma voz, como é que a pessoa vai diferenciar os torcedores e aí eu estou falando de algumas experiências, né? As pessoas só se importam com a marca que produziu se elas gostam. Se elas não gostam, elas nem se importam com quem fez. Primeiro parágrafo já era. Não gosto, vou embora e tal, nem me importa se foi torcedores, Terra, aí, Trivela, blá blá blá. Né? As pessoas começam a se importar com aquela marca, elas começam a falar assim, vou curtir a página
desses meninos no Facebook, né? Ou eu vou acompanhar aquelas pessoas que escrevem aqui. Quando elas começam a perceber que aquilo tem uma voz, que aquilo é diferente de outras coisas que estão sendo feitas pelo mundo, né? Às vezes é normal, a gente quando começa a produzir alguma coisa, a gente se inspira nas pessoas que vieram antes da gente, que eu acho super ok, é importantíssimo. Ninguém vai começar reinventando o jornalismo do nada, né? Mas é uma questão para ficar lá na nossa cabeça, que é como é que a gente produz alguma coisa que seja diferente, que quando a pessoa olhe para aquilo, ela fala assim, esse é um texto do torcedor. Esse é um texto que eu só posso ver aqui, pela forma como ele foi construído, como ele foi sacado, como ele foi pensado, como ele foi articulado, por que ele existe, né? Você tem identidade no negócio. E aí a gente pode fazer uma experiência muito nossa. Às vezes a gente tem algumas respostas simplesmente olhando para o nosso próprio hábito, né? Por exemplo, às vezes quando eu vou dar aula e as pessoas falam assim, não, mas quem acessa coisas por celular, ninguém lê reportagem longa. Eu falo, quanto tempo você fica no celular por dia? Ah, fico 4 horas. Você não faz... O que você faz? Às vezes eu leio texto longo no celular, no ônibus, no metrô. Às vezes joga um Candy Crush no meio, né? Quando a gente olha para o nosso próprio comportamento de uma forma mais fria, a gente consegue ver padrões que as pessoas também seguem mundo afora. Porque a gente também não está longe do mundo. A gente está no mundão aí, né? Eu olho para isso e penso o seguinte, quando você vê um link, que é basicamente só um link, sem nenhuma identidade, você fecha aquilo muito rápido, você nem lembra onde você viu aquilo. Quantas vezes vocês falam assim, puta, vi tal coisa em tal lugar, mas eu não lembro o nome? É super comum, acontece todo dia, né? Então o ponto é, o que eu consigo fazer que me diferencia das outras pessoas? Isso é mais difícil hoje, né? Porque o limite entre ter uma voz e fazer merda às vezes tênue. Mas também a gente tem muito espaço para experimentar, porque tem muita coisa que não tá feita ainda, né? Eu falo, um dos melhores textos, por exemplo, Portuguesa. Eu lembro que a Portuguesa se salvou uns anos atrás de um rebaixamento, na última hora, de uma forma heróica e tal. Um colega de Folha, na época, o Marco, que agora é editor de esportes do Globo no Rio, ele fez o texto fazendo fez uma adaptação dos Lusíadas de Camões para começar um texto sobre a Portuguesa na Folha. E ele falou assim, cara, só que a Folha não vai deixar esse lead passar nunca, porque é a Folha de São Paulo, padrãozinho e tal. Ele segurou o texto até o limite, assim. As pessoas estão Mário, manda o texto. Não tenho que apurar não sei o que, tenho que apurar não sei o que. Foi uma molecagem. Passou. Ninguém leu o texto dele. Quando veio o print que tinha ido para a gráfica, o pessoal gelou, assim, mas o cara me meteu um poema do Camões no meio, e agora, e não sei o quê. E ficou com 2 edições diferentes. A edição que foi para o Brasil inteiro, com o link com o começo desse texto da Portuguesa, era diferente do que veio para São Paulo. A quantidade de carta de leitor de fora de São Paulo que tinha adorado o texto da Portuguesa fez o jornal falar, puta, a gente vacilou. E aí virou coluna do Ombudsman também, falou assim, pô, existem outras formas de contar este texto. E esse cara tem uma voz para contar esse texto. Né? Então, como é que você conta essa história bem contada? Qual que é a melhor forma? Como que você dá uma voz para aquilo? Que chame a atenção das pessoas quando elas são bombardeadas de coisas o tempo inteiro. Né? E isso termina, e aí eu amarro isso e a gente começa o nosso papo, que no final das contas, quando a gente está trabalhando junto, a gente está sempre trabalhando em jornalismo hoje, construindo 2 marcas ao mesmo tempo. A marca do lugar onde a gente trabalha e a nossa marca pessoal.
né? Cada um aqui, de alguma forma, tem uma marca pessoal, certo? Todo mundo aqui tem uma conta no Twitter, todo mundo aqui tem uma conta no Facebook, certo? Todo mundo aqui se relaciona com as pessoas, né? Certo? Se vocês escreverem alguma coisa que for muito polêmica, pode ter certeza que todos os torcedores daquele time vão descobrir você no Facebook. É um fato da natureza. Vocês também são marcas, a gente também é marca. Uma coisa que em jornalismo, numa época, quando eu comecei a trabalhar, marca era só os colunistas do jornal, né? Ninguém lia o nome de jornalista. Até hoje, se puder, ninguém lê direito em jornal. Internet, esse negócio mudou, virou a chavinha. São autores, né? São autores. Então eu olho para aquilo e se eu gostar muito, eu vou procurar a pessoa no Facebook. Eu sempre fico surpreso com isso. Assim, sempre que eu faço alguma coisa e eu vejo que funciona, né? Antigamente eu falava, a gente tem que ter sempre métricas para tentar entender se o nosso trabalho está circulando, né? Durante algum tempo, quantos page views, quantos unique visitors, quantos não sei o quê. Hoje eu falo assim, bem, quantos page views, quantos unique visitors, quanto tempo as pessoas ficaram na página, porque de repente você ficou 10 segundos, é foda. Nem viu o que você fez. É uma métrica importante no tempo, né? Se a gente está falando de atenção das pessoas, quanto tempo elas ficaram na página é importante. Só que também essas métricas vão ficando mais sutis com o tempo, elas vão ficando mais interessantes. Se o negócio tem muito impacto, eu pergunto, por exemplo, para a minha equipe, quantos pedidos novos de amigos eles tiveram no Facebook. Porque significa que eu cheguei em pessoas que eu nunca tinha chegado. E que eu comecei a conseguir converter leitor em fã. Porque o cara lê o negócio, depois de ler, a pessoa vai lá e te adiciona como amigo no Facebook, você não é só um leitor, você é um fã. E isso é muito louco, né? Ou quando você faz um negócio e a pessoa começa a te seguir no Twitter, você fala, caramba, o que está acontecendo? Quando a gente acerta, acontece, certo? Mensagem no Facebook, mensagem direta, de repente é aquela coluna outras no Facebook, que você vê tem 15 mensagens ali, certo? Por quê? Porque a gente também foi virando marca com o tempo, ou a gente pode virar marca. Porque quando a gente está trabalhando, a gente tem essa relação. A gente está construindo uma marca juntos, né? Que é grande, é forte, é poderosa, mas a gente também tem as nossas marcas pessoais. Certo? E eu falo marca pessoal sem egotrip nenhuma. Porque a egotrip mata a tua marca. Né? Porque você acredita tanto em você mesmo, como diz um escritor que eu gosto muito, tem um limite entre acreditar e ter autoconfiança e virar Napoleão de hospício. Porque o Napoleão de hospício acredita muito nele mesmo também, né? Tanto que ele fala que ele é Napoleão. Mas o ponto é, como é que marca que você está construindo? Quando você está produzindo alguma coisa, como aquilo te distingue de tudo que está acontecendo no mundo? Que olhar que você tem? O que você pode entregar de diferente? O que pode ser interessante? Durante um tempo, isso é uma questão em jornalismo muito lateral. Né? Ninguém se preocupava com aquilo direito. Uma voz? Por que eu preciso de uma voz? Não, meu negócio é fazer o lead, entregar o lead e o meu negócio é entregar texto. Isso está mudando. Isso já não mudou. Né? Então, só recapitulando, a gente abre para perguntas, a gente precisa pensar o que era o velho básico que continua, apurar bem, entregar bem, né? Qual é a camada que começa a ter um pouquinho mais de dificuldade? Como eu consigo pensar como aquilo pode se manifestar? Qual a melhor forma de contar aquela história? Texto, áudio, foto, cacete. Como é que eu consigo chegar nas pessoas no momento em que todo mundo tem um excesso de oferta? Né? Como é que eu me diferencio nesse ecossistema? E qual é a minha voz e como essa voz fortalece a minha marca e a marca da empresa? No final das contas é isso que a gente está falando. Né? Como é que eu faço com que... Porque cobrir Palmeiras, cobrir Corinthians hoje, qualquer um cobre. Né?
Agora, que cobertura de Palmeiras, que cobertura de Corinthians, São Paulo, Santos, que só a gente pode ter? Ou como é que a gente se diferencia? Como é que a gente cria impacto? Porque essa é a questão hoje. Como que eu crio impacto? Né? Porque não tem nada mais triste do que um link com 10 visitas. Não é? Quando você olha ali em jornalismo, não tem nada mais triste quando você olha no Analytics no fim do mês e vê um link com 10 visitas. Você fala, cacete, tem mais gente aqui do que pessoas que acessaram esse link. Nem seus colegas viram, né? Nem seus colegas viram aquele negócio. Então, o ponto é assim, como eu evito a tristeza do link com 10 acessos? Né? Essa é a questão. Dúvidas? Na hora de começar o papo. Agora vocês fiquem à vontade, agora eu vou dar uma sentada. Eu já podia falar esse termo, não peço desculpa pela pergunta. Você falou sobre a história do Palmeiras, sobre a abertura, como ser diferenciado. Como é legal essa abordagem que muitos projetos estão fazendo de escolher jogadores, de pregar jogadores para contar algumas histórias, como por exemplo ontem aconteceu com os 10 anos do São Paulo, por exemplo, pegando histórias de 2005, desde envio de currículos até outros detalhes. É interessante nesse sentido pegar essa veia também histórica para citar o objetivo também? Eu prefiro fazer a pergunta ao contrário, que é: por que o leitor se interessaria, por que as pessoas se interessariam por essa história? Em que categoria que ela entraria? Né? Porque a gente sabe que hoje, em vez de pensar assim, se eu tenho que entrevistar jogador do passado, eu tenho que perguntar o seguinte: por que alguém se interessaria por essa história? Inverte a questão. Né? Em vez de perguntar o seguinte: não, porque querer entrevistar jogador que é ídolo do passado, pô, adoraria, tem vários. Mas a minha questão é, como é que eu faço com que isso seja interessante para alguém? A gente sabe que tem algumas categorias no mundo que funcionam muito bem. Nostalgia é uma delas. Né? Nostalgia de algo que não vivi, nostalgia do passado glorioso, né? Nostalgia de um tempo bom que não volta nunca mais. Né? Esse texto se enquadra na categoria de nostalgia? Pode ser, mas então não é simplesmente entrevistar o cara e falar, conta umas histórias aí. Claro, às vezes você tem uma baita história brilhante nesse meio do caminho. E eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas, porque se a gente conversa com as pessoas, a gente também descobre as histórias. Mas isso hoje já é o básico. Conversar com as pessoas. Isso é só o básico. O ponto é, você não vai publicar tudo que você falou com o cara, mas de tudo que ele falou, como eu aciono a categoria nostalgia. Né? Porque se a pessoa não falar nada que seja muito brilhante, por exemplo, Evair, soquei o Edmundo no vestiário. Bem, todo mundo clica, isso é notícia. Né? São Paulo, né? Ou, sei lá, esse ano, 10 anos do título do São Paulo na Libertadores do Mundial. Rogério Ceni, a minha vontade era falar chupa Gerra. Né? Sei lá, se ele tivesse falado isso, você clica, porque é divertido, né? Então assim, eu falei chupa Liverpool e Arsenal de saída. Beleza, notícia. Agora, como é que você aciona a categoria? Mas uma vez que você não tem isso, como é que você aciona a categoria nostalgia? Né? Como é que você conecta aquele passado de 10 anos com o São Paulo de hoje? Né? Então, é basicamente fazer a pergunta ao contrário. Por que alguém tem que se interessar por aquilo? Em que categoria isso aciona? A outra coisa interessante é que hoje em dia a gente tem analytics, né, dados. Então eu posso, como colaborador, escrever 20 matérias e ver, tá, essa matéria teve 10 mil leituras, essa teve 15, essa teve 50 e essa teve 20 mil. Eu posso aprender o que funciona, o que as pessoas gostam, realmente querem ler e o que eles não querem ler, talvez. Dar dados hoje é uma questão muito importante. Às vezes, eu sempre fico surpreso com uma coisa que é o seguinte: fazer as duas camadas de leitura. Quando você olha para a primeira do Analytics, você vê que teve mais acesso. Às vezes você fala assim, cara, essa história era boa. Por que essa história foi mal?
você pode fazer uma pergunta, que às vezes é muito simples. A gente sabe que às vezes o que mata uma história é um título ruim. Um título mal feito. E pensa, de novo, na nossa experiência como consumidor de informação. A nossa vida é uma correria danada. O nosso primeiro contato com as coisas é o link, é o título. Se o título não te chamar, se ele não despertar a curiosidade, pode ser a melhor história já escrita no planeta. Ninguém vai clicar, ninguém vai clicar. Ninguém vai clicar. A foto Michuruca também, né? A foto Michuruca também. Porque pensa que é o seguinte, vamos trazer o jornalismo para o mundo real, né? Alguém vende sapato sem vitrine? Não, né? Você mostra o sapato, você vê lá. E quando está na vitrine, o vendedor de sapato, que tem que vender sapato todo dia, porque senão a vida não funciona, né? Mostra o sapato do jeito mais bonito, coloca o sapato no melhor ângulo, coloca naquela vitrine, o negócio está lá, está bem feito, né? E a gente sabe a diferença, às vezes a gente vai pela melhor vitrine, né? Por que a gente não faz isso em jornalismo? Porque às vezes a gente parte do princípio, a gente parte um pouco daquele passado que já ficou para trás, de que a gente tinha a atenção das pessoas garantida. Qualquer título que eu colocasse lá, se ele fosse correto, já estava garantido. Hoje, o título correto não garante a atenção das pessoas. Eu defendo que o título tem que ser correto, você não pode enganar as pessoas. Porque não há nada pior do que um leitor, a gente conhece isso da vida, não há nada pior do que um leitor que se sente traído. Né? Ninguém quer se sentir traído na vida, né? Atraído pelo título e traído pelo texto. Pois é, não dá, né? Não é legal essa experiência de traição. Então o ponto é, como é que eu entrego, qual é o melhor título para eu chamar a atenção das pessoas com quem eu quero conversar? E um bom título às vezes dá trabalho. Uma boa foto, uma coisa bem pensada. O título não é o básico. Né? Então, por exemplo, quando eu olho para o analítico que o Derek estava falando, a gente olha, esse tema está indo bem. Então eu consigo identificar padrões. Né? Padrões de texto. Né? E é muito louco pensar nisso também. Consigo identificar padrões. Às vezes a gente pode pensar o seguinte, essa história é muito boa. Por que ela foi mal? E fazer de novo um raciocínio inverso, desmontar essa história. Ela foi mal por isso, por isso, por isso. De repente você descobre que não era o momento de dar essa história agora. Porque no final das contas, quando a gente trabalha fazendo jornalismo hoje, a gente está basicamente fazendo duas coisas. Ou a gente está entrando numa conversa das pessoas, numa conversa que já existe, ou a gente está propondo uma conversa nova. Faz sentido? Né? As pessoas também falam Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos todo dia. Né? Eu estou entrando nessa conversa. E às vezes eu estou propondo uma conversa nova. São Paulo, Rogério, chupa Gera. A gente tem que dar um papo de boteco das pessoas, cara. Porque esse é o mundo real. Esse é o mundo real. Né? E como é que eu entro na conversa das pessoas? E não é só papo de boteco. Posso ter um papo aqui, ó. Jardim Europa. Todo mundo. Eu vou, antes de assistir filme no Espaço Itaú, eu olho para ver qual é o resultado do jogo. Não tem mais esse estereótipo. Né? Então é isso. Assim. Então, em vez de a gente pensar só sobre o que eu quero contar, faz sentido contar desse jeito, as pessoas se interessariam nisso dessa forma. Esse é o raciocínio. É o raciocínio que eu tenho visto que tem funcionado mais. Falar de futebol, que tem lá suas torcidas, né? O time tem N torcedores, já tem seguidores. É um pouco diferenciado de falar de modalidades olímpicas, tendo em vista que a cada 4 anos, a cada 3 anos é que você tem um bom número de leitores. Eu queria que você comentasse se a cobertura para esses esportes, se a forma como são tratados os títulos em si, é que prejudica a quantidade de leitores tão baixa em si. Eu acho que tem duas coisas que a gente pode pensar de esportes olímpicos aí. Uma delas é que você já tem uma comunidade natural, que é quem pratica o esporte. Né? Então, por exemplo, quem pratica o esporte, às vezes quanto menor o esporte, mais barulhenta a comunidade. Né? A gente sabe que isso existe. Né? Então, por exemplo,
fãs de beisebol. É uma coisa muito específica no Brasil. Não é nem esporte. Vai ser olímpico nos Jogos do Japão. Tá no pão. Tá no pano. Perdeu. Aí você pensa o seguinte, essa é uma comunidade muito barulhenta, é uma comunidade pequena. Você pensa no seguinte, hoje a gente cobre esses esportes baseados em torneios de títulos. E resultados. Em resultado. Qual que é a melhor forma de contar essa história para alguém que tem a menor ideia sobre qual é aquele esporte? Porque tem uma questão que é meio simples, não é só o Brasil. As pessoas gostam de ganhar. Né? Às vezes elas não gostam muito de esportes, elas gostam de ganhar. Beleza, a vida também é desse jeito. Só que, além de elas gostarem de ganhar, elas também gostam de histórias. Né? Ou de alguma coisa que seja interessante, alguma coisa que seja surpreendente, alguma coisa que cria alguma conversa. Né? O Guga, o Gustavo Kirten, claro que todo mundo adorou quando ele ganhou o Roland Garros. Só que antes de ter ganhado o Roland Garros, as pessoas podem ter esquecido esse cara. Né? O que distingue esse cara? Porque ele era também, além de tudo, ele era um baita personagem. Né? E ele tinha, eu lembro quando o Guga surgiu, né? Se ele fosse só um cara que tivesse ganho o torneio sem mais nada, ele teria morrido, ninguém mais lembraria desse cara. Ele faz propaganda até hoje. Né? Mas tinha a mãe, tinha o fato dele ter aquele sotaque meio lá de Santa Catarina, né? Ter aquela figura muito curiosa. Eu lembro que o Guga conta na passagem do livro dele, que ele fala assim, que a primeira coletiva que eu li com o Campeão, o jornalista me olhava e falou, quem é esse cabeludo de cores berrantes, que homenageia a avó, que fala que a avó se chama Oma? Meu, como é que eu não sei que esse cara é campeão aqui e eu não estudei ele antes, sabe? Então ele chamou a atenção por causa disso. Pois é, e tem trocentas grandes histórias olímpicas que às vezes a gente não conta. E como é que essas histórias podem entrar na conversa das pessoas a partir do que a gente está falando hoje? Né? Por exemplo, que nem ontem, por exemplo, estava tendo todo esse papo sobre o Tevez voltar no auge. Né? E tem uma relação super forte com a comunidade, no final das contas. Né? Tudo bem. Eu posso dizer, por exemplo, que o LeBron James fez isso antes do Tevez. Posso dizer isso de alguma forma? Se eu forçar um pouco a mão, posso dizer um pouco isso. O cara voltou para Cleveland, né? E essa é uma baita história também, né? O cara que às vezes abre mão de jogar às vezes nos times X para voltar para casa. Quais são as grandes histórias e que elas vão entrar na conversa das pessoas que estão sendo protagonizadas por atletas olímpicos? Então você acredita que a questão de humanizar a matéria é cada vez mais intensa? Esse é o norte que acho que sim. há de se crescer cada dia mais? Acho que sim, mas não é qualquer história. É uma história que funcione no contexto hoje. Que tenha peso, né? Que tenha análise. Tenha peso. Então, por exemplo, pensando que a gente é um país que tem monocultura esportiva, ou que tinha um pouco, a gente fala basicamente muito de futebol, é o seguinte, a gente sabe que ao longo do tempo tem uma narrativa sobre o futebol. Reclamação, elogio, o que seja. Hoje tem isso, a gente não tem gente, quando você pega as reclamações da seleção brasileira, né, as pessoas não têm amor à camisa, os moleques são modinhos e não sei o quê. Quem são os atletas olímpicos que vão disputar os Jogos no Rio, que são o contrário disso que as pessoas veem na seleção principal? Né? Assim, essa é só a história mais simples que existe, eu só estou invertendo a pauta. Né? Se no futebol eu não tenho este exemplo que as pessoas querem, eu devo ter isso nas modalidades olímpicas. Provavelmente eu tenho. Né? Lembra quando o Arthur Zanetti ganhou em Londres? Ninguém conhecia, mas as pessoas ficaram alucinadas pelo Zanetti, porque, de novo, tinha a avó, o vô que levava para treinar, era um menino de São Caetano, né? Podia ter pego o trem. Treinava um local precário. Tá, tudo bem, essa é a história só do brasileirinho que tinha um sonho. Né? Mas beleza. Mas funciona. Porque você entra na conversa que já existe mostrando um contra-exemplo. Né? Por exemplo, eu fiquei muito surpreso de saber que o Brasil estava indo bem na canoagem. Isaías Queiroz. Quem que é essa pessoa? Baiano. Pois é. Aí você pensa, de repente você descobre que o cara cresceu numa cidade que não tinha rio.
Imagina se você descobre que o menino, o medalhista da canoagem cresceu numa cidade que não tem rio. Ao contrário dele, que é lá onde ele tem uma diretoria de uma cidade que tem rio. Pois é, aí você pensa o seguinte, mas que lugar? Ele é da Bahia, né? Itati alguma coisa. É um lugar, a primeira coisa que você se pergunta, assim, sei lá, o cara de São Paulo que não entende muita coisa de geografia além daqui de São Paulo. É seco. Como é que o cara treinava? Canoagem, né? Como é que esse cara teve equipamento? Esse cara tem uma história, né? Ou a menina que ganhou, aquela judoca do Piauí, que ganhou em Londres também. Rafael Silva. Isso, tem muita história. O ponto é como é que você mantém essas histórias vivas entrando na conversa das pessoas ou propondo uma nova conversa? Eu fiquei super curioso para saber como é que a gente tem uma equipe de canoagem. Né? Porque assim, sei lá, judô, beleza, comunidade japonesa de São Paulo, blá, 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 legal, treinou muito judô. Né? Os irmãos Grael na vela, beleza. Falta natureza, né? Você tinha umas comunidades étnicas específicas, né? De algumas origens, as pessoas tinham seus esportes, elas praticavam aqueles esportes. Os irmãos Falcão também podem ser citados como um exemplo. Os irmãos Falcão, mas você tem um pai que era pugilista, mas você tinha umas histórias assim, né? Agora, quando vem uma modalidade completamente nova, tem uma oportunidade gigantesca de contar essa história. Eu sempre penso assim, quem são os brasileiros que praticam esgrima? Como é que é a vida do brasileiro que pratica esgrima antes das Olimpíadas? Não sei, cara, será além do bullying familiar, né, ou do bullying dos amigos, eu tenho uma grande amiga que namorava um cara da seleção brasileira de esgrima. E o cara era um puta personagem, o cara era artista plástico, esgrimista e grafiteiro. Ele fazia as três coisas ao mesmo tempo. Mas era um puta personagem. Tá cheio de bons personagens aí. O problema é que às vezes a gente cobre de novo, daquela forma que a gente sempre cobriu. Porque às vezes a gente às vezes tem dificuldades de fazer algo que a gente nunca fez. Né? Então, quando a gente começa a olhar para o mundo, você começa a pensar que é o seguinte: qual que é a melhor hora de contar a história daquela pessoa? O esporte olímpico isso ainda é mais forte. Pedro, até usar um exemplo aqui que você usou, se você for pensar, né, a gente fala toda a reunião de segunda-feira que a gente tem, a gente acaba comentando que esportes olímpicos a gente tem a dificuldade para cobrir, né? Porque tem audiência limitada, né? Então o Flávio sempre fala, puta, a gente, por mais que a gente faça um esforço, sempre a audiência para Olimpíadas como um todo, esportes olímpicos, para as matérias falando sobre isso e tal, é sempre um desafio, né? E apesar da audiência óbvia sobre alguns esportes olímpicos como esse que você estava citando, audiência direta interessada em canoagem, né? Nós nessa sala aqui, né? São nichos muito pequenos, né? Mas na hora que você começa a olhar para um lado, até eu estava soprando para o Flávio aqui, uma matéria legal, que despertaria interesse de grandes audiências, porque é o tipo de curiosidade que qualquer pessoa tem. Por exemplo, 8 atletas olímpicos que não tinham condições de treino e viraram atletas medalhistas olímpicos, como o Zanetti, como outros. Você pegar o número 8 é meio mágico aqui, porque a gente já acertou umas matérias com 8 coisas, né? Mas 8 atletas que não tinham condições de treino e viraram medalhistas olímpicos, por exemplo, extrapola a comunidade que se interessa sobre cada um daqueles esportes, né? Você acaba despertando o interesse das pessoas por um fato que é mais de interesse geral do que só daquele esporte. Total, porque geralmente olhar ao contrário. Eu lembro disso muito, que era uma lição, que eu acho que ela continua muito moderna, que eu lembro de um grande professor meu da faculdade, o Basile, que era da Editora Abril. Ele era editor de economia da Gazeta Mercantil durante os anos 80. Ele era editor, e assim, falar da economia brasileira nos anos 80 era basicamente um programa da Sônia Abrão, né? Era só tragédia, bicho. Era só tragédia, e a Cíndia também, né? E com inflação de 1000%, né? Era um preço de manhã, um preço na hora do almoço, um preço à noite, no outro dia era outro preço, no outro dia era uma inflação bizarra. E ele falou assim, mesmo daí, ele estava falando assim, você vai saber que é o seguinte, que é uma tragédia, todo mundo já sabe. O nó é o seguinte, o país entrou em guerra civil? Não. Né? Então alguém
alguém tem emprego, né? A economia não cresce, mas também não despenca 10 pontos. Alguém está fazendo dinheiro para empatar essa conta, porque quem está